Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pedrógrafo, e nesse vídeo eu vou te falar como você pode fazer para você gabaritar as questões de língua estrangeira na UERJ. É o seguinte, as questões de língua estrangeira na UERJ, elas sempre têm um texto crítico, que você pode ver aqui. Esse texto, ele tem alguma relação com o primeiro texto de português. E o interessante é que você pode usar praticamente a interpretação do texto para acertar as 5 questões que tem de língua estrangeira. Ler o texto ajuda porque você consegue ter uma noção do que está acontecendo. É um texto crítico, você pode acabar acertando a questão só você vendo do que o texto está se referindo, e então você fazer uma conclusão no sentido, por exemplo, se o texto fosse violência contra a mulher, é claro que eles iam ter uma opção que a violência contra a mulher existe e é condenável, óbvio. No caso desse texto daqui, o texto está falando sobre racismo. Uma dica de estudo para você é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Tô aqui no Google. Para você estudar, se você tiver muita dificuldade em inglês, na página inicial do Google, você aperta aqui, ó, mapas, aí aqui, ó, tradutor, tu aperta e você digita o idioma que você quer e você traduz para você anotar, memorizar e entender, para te ajudar muito. Voltando à questão na prova. Aí dá uma lida no texto. Esse texto aqui é da prova de 2015, segunda aplicação. Tá. Uma coisa interessante, muitas questões dessa prova, eles querem saber o valor semântico de uma palavra. É parecido com o que a gente fala, com o que eu falo na prova de linguagens. O valor da conjunção ou do advérbio, consequência, adição, finalidade, conclusão. Qual a palavra que você pode substituir sem perda de valor semântico, que nem em português, cai todo ano. E toda palavra ou frase que ele quer que você volte, você veja na opção, para você voltar no texto, já está destacado. Repara que essa aqui está tá em itálico, tá em itálico. Olha só como as questões são. Aí você lê o texto, vou até botar aqui para você pausar o vídeo e você dar uma lida. Aí vamos para as questões, olha só. Eu vou falar em português para para ser mais rápido e você ir treinando. Os títulos dos livros podem ajudar os leitores a criar imagens em suas mentes. O título do livro da Angelou contém uma imagem que relaciona diretamente ao confinamento. Curioso, né? Essa prova aqui é de 2015 e no ano passado, 2020, nesse ano 2021, a gente está em confinamento. Mas tá, olha só. E assim, você nem precisa ser um especialista em inglês que você conseguir ver confinements. É confinamento, que é uma palavra bem parecida com o nosso português. Mas tá. Aí você vê um som, uma música fluindo ao céu. Não, porque céu dá uma sensação de liberdade, não uma sensação de prisão. Estar junto com meu nome. Não, porque o nome é uma parada original, não, o seu nome não é uma prisão. Aí olha só, eu sei o porquê porque o passarinho que tá preso canta. Exatamente isso. Aí a terceira opção, a quarta opção. Todas as crianças de Deus precisam viajar com calçados. Não. Tá vendo como é só interpretação de texto? Você nem precisa de conhecimento para você poder fazer a questão. Aí a segunda questão. A estratégia de Maya Angelou para poder lidar com a injustiça racial na América, nos Estados Unidos, foi chamá-la pelo seu próprio nome. A ação que melhor exibe a adoção dessa estratégia é: assim,
Olha só como é a sua interpretação. Injustiça racial, racismo, preconceito. Falar com seu próprio nome. Poxa, racismo é uma coisa ruim. Olha só, denunciar o horror sentido pelas pessoas negras. É óbvio que essa resposta. Assim, eu não li o texto, mas você consegue presumir isso, tá vendo? Aí tu vê as outras opções. Revelar o medo experienciado pelos seres humanos. Não porque está se exigindo apenas as pessoas negras. Injustiça racial. Expor a ansiedade causada por ataques terroristas. Em nenhum momento ela falou isso na pergunta. No texto tem, 11 de setembro. Mas assim, você vê que é o que eu falo. Que tem a resposta certa. E tem outra que é alternativa com a informação certa, mas a resposta é errada para te confundir. Aí tem uma que especifica muito a resposta e tá errada. E outra que especifica muito pouco e não tem nada a ver. Essa que seria, no caso, nada a ver porque ela tá falando de racismo. Revelar o preconceito sofrido pelas mulheres suprimidas, silenciadas. Não porque tá falando não especificamente de mulher, mas de pessoas negras. Injustiça racial. Não. Aí a próxima questão. Vê que tá It é no passado. Loved. Eu amei e admirei Angelou. O fragmento acima é hint em letra de dica. Seria tipo presume o propósito do texto, que é um exemplar de gênero conhecido como eulogia. O propósito desse gênero pode ser descoberto como é o seguinte: como você vê Loved, que está no passado, e Admired, está no passado, é alguma coisa que aconteceu e acabou no passado. Então, olha só, vamos começar de cabeça para baixo. Apreciar uma ação, não porque está no passado. Revelar uma mulher, não porque não está falando biografia, por exemplo. Ela é morena, ela tem olhos castanhos, por exemplo, isso. Não é isso. Como é que se fala? Praising é tipo você admirar, você respeitar uma pessoa. Você exaltar, a melhor palavra, exaltar uma pessoa. É isso. Porque eu amei e admirei. Quando você ama e admira alguém, você está exaltando essa pessoa. Essa é a resposta. Aí, exalte em exaltar a did. Não. Acho até que tá escrito errado aqui. Eu acho que estaria falando de uma pessoa que faleceu. Não, no caso, pesquisando, did seria exaltar um ato. Não é um ato. Eles já falaram 2 vezes que Angelou é uma mulher que escreveu o texto. Uma mulher não é um ato. Próxima questão. Maya Angelou foi uma escritora, viu? É uma escritora, não é um ato. Diz ato. Não. Maya Angelou foi uma escritora de tanto poesia quanto prosa. De acordo com o texto, ela escreveu os seguintes tipos de prosa. Aí, você consegue... Todas essas questões você consegue lendo o texto. Mas aqui eu estou te mostrando um jeito até de um atalho para você conseguir, só interpretando, você conseguir acertar. Aí tá. Aí você pensa nas artes. Geralmente quem faz poesia e prosa, são pessoas que fazem de artes, de autobiografia, biografia, porque particularmente a poesia é alguma coisa que as pessoas escrevem com os sentimentos dela. Por exemplo, infelizmente o relacionamento acabou, a pessoa tá triste. Aí ela, muito triste, escreve os sentimentos dela, que geralmente são paradas bem tristes, bem de chorar, bem dramáticas. E é isso que é uma poesia. Aí tá falando de memórias. Não é memórias porque o texto mostra que não é isso, e também que poesia e prosa não é memória. Pequenas histórias e novelas. Não. Biografias e travelers. Não. Novelas e autobiografias. Sim. Não é à toa que nesse texto ela tá falando dela mesma. No caso, autobiografia. É a próxima questão. No texto, existem eufemismos para se referir à morte de Maya Angelou. As palavras usadas pelo autor não representam eufemismo como ajuda você a saber figuras de linguagem, que também cabe bastante na prova de português. Eufemismo
é uma figura de linguagem que a gente usa para suavizar alguma coisa pesada. Por exemplo, ao invés de falar que ele morreu, a gente fala que ele bateu as botas. Ou ele faleceu. Ou ele brilha uma estrela no céu. Como ela tá falando de especificamente morte, morte é geralmente passar, a gente até fala, passar dessa pra melhor, passar para ir pro céu. E é exatamente isso que a resposta fala, ó. Passar, né? Que em inglês a gente fala passing away, que é no caso alguém que morreu. E de parachute, a gente vê isso em aviões no aeroporto, que é saída. É essa a resposta. Aí olha só, espectro não tem nada a ver, espírito até tem a ver com, no caso, morte. Céu e relíquia. Não é relíquia. Céu até daria, só que céu não dá uma ideia de eufemismo. Nem espírito dá uma ideia de eufemismo. Tempo de vida e existência. Também não, porque isso relativamente não é morte. Aí, viu? Só com interpretação de texto, você conseguiu matar a prova de as 5 questões de linguagens, né? Porque inglês faz parte de linguagens, e garantiu 5 questões de linguagens. E praticamente é isso. E assim, eu sempre escolhi quando eu fui fazer o ERJ, a prova de inglês. E espanhol e francês eu nunca fiz, mas é a mesma coisa, só que em outro idioma. Muito obrigado por assistir o vídeo.